cima, porra! Vamos! EM 2017, Física, questão 30. Fala o seguinte. Considere um feixe homogêneo de pequenos projéteis deslocando-se na mesma direção e na mesma velocidade constante até atingir a superfície de uma esfera que está em repouso. A esfera pode ter um ou dois tipos de superfície. Uma superfície totalmente refletora, colisão perfeitamente elástica, e a outra entre a esfera e o projétil, ou uma superfície totalmente absorvedora, colisão perfeitamente inelástica entre a esfera e o projétil. Em uma das superfícies, refletora ou absorvedora, o ângulo alfa da figura pertence ao intervalo 0 e beta. Enquanto na outra superfície, absorvedora ou refletora, alfa pertence ao intervalo beta e π sobre 2. Para que a força aplicada pelos projéteis sobre a esfera seja máxima, os tipos de superfícies são... Então tu vê, ele diz que os projéteis estão chegando horizontalmente e a esfera receberá então esses projéteis. E ele fez uma linha passando pelo centro dessa esfera e fez um raio formando um ângulo alfa. Bom, a ideia é a seguinte. Primeiro vamos pensar num projétil atingindo exatamente esta região, ou seja, com ângulo de incidência zero em relação à normal, né, que seria essa linha aqui. O ângulo de reflexão será zero. Para escrever uma expressão para a força que ele fará na esfera, usaríamos a segunda lei de Newton, ou o teorema de impulso. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Impulso, força vezes tempo, é igual a variação da quantidade de movimento final, menos quantidade de movimento inicial. Para calcular a força, então o módulo da força, eu vou fazer m vezes v final, menos m vezes v inicial. Se a superfície for absorvedora, a velocidade final seria nula. Concorda comigo? Então a força em módulo seria menos m vezes v inicial dividido pelo tempo. Menos porque a força vai ter sentido oposto da velocidade, né? Se a velocidade é para a direita, a força que a partícula receberá é para a esquerda. E a força que será feita na esfera, né? Aí será para a direita também. Então, essa força que eu estou colocando aqui é a força que os projéteis receberão. Como a força que atuará na esfera é um par ação e reação, essa força seria m vezes v inicial sobre ΔT. Só que se a superfície for refletora, né, essa é a superfície absorvedora, porque a velocidade final é nula, a partícula bate e para. Na refletora, se é perfeitamente elástica, a velocidade da partícula é a mesma em módulo que a inicial. Então esse v inicial vai ter o mesmo módulo do v, esse v final vai ter o mesmo módulo do v inicial, só que sentido oposto. Então o v final vai ser menos v inicial. Portanto, a força vezes o ΔT ficaria menos mv inicial menos mv inicial. Portanto, a força em cima da esfera, aliás, né, em cima dos projéteis, seria menos 2mv inicial sobre ΔT. Ou a força na esfera, que é oposta, é 2mv inicial sobre ΔT. Então fica claro que para o projétil que atinge com ângulo zero, eu quero superfície refletora. Certo? Refletora eu quero, porque a força fica o dobro. E claro, não tem a opção, né, de só no zero ser refletora. Não tem a opção. Então eu já sei que de 0 até ou π sobre 2, ou π sobre 4, ou π sobre 6, ou π sobre 3 é refletora. Ou seja, eu já estou entre A e B. Eu já estou entre A e B. Concordam comigo? Agora o detalhe é o seguinte. Vamos ampliar aqui a nossa superfície esférica. Quando a partícula chegar a um certo ângulo de incidência, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, vamos pensar no caso de 45 graus. Se ela chega com 45 graus, ela sai com 45 graus.
Nesse caso, eu poderia aplicar esta ideia tanto no eixo x quanto no eixo y. Tanto no eixo x quanto no eixo y. No caso dela chegar com 45 graus e sair com 45 graus, eu sei que no eixo x a velocidade inicial é VI e depois a velocidade final é zero. Portanto, eu sei que nesse caso a força que atua na esfera para 45 graus é mv inicial sobre ΔT. Só que vai ter uma força no eixo y também. Vai ter uma força que atua na esfera no eixo x, Fx, e vai ter uma força que atua na esfera no eixo y, Fy. Só que isso acaba acontecendo na parte de baixo da esfera também. Então as forças Fx serão iguais, só que as forças Fy se cancelarão. Portanto, a partir do ângulo de 45 graus, não faz mais sentido eu desejar que sofra reflexão, porque a partir de 45 graus vai ter uma força Fy maior, que vai acabar cancelando. Portanto, a partir de 45 graus é mais interessante que a partícula bata e pare. Assim, a força Fx, continua sendo esta. Se eu deixar refletir, se eu deixo refletir para um ângulo maior que 45 graus, observem que após a reflexão ainda vai ter velocidade no eixo x, Vx final, Vx inicial. Portanto, com um ângulo maior que 45 graus, eu acabo tendo uma desvantagem, porque vai se criar uma força no eixo y, que vai atuar verticalmente para baixo, acima desta linha, e verticalmente para cima, abaixo dessa linha central na esfera. Então essas forças y se cancelarão. Ou seja, eu prefiro que o projétil acima de 45 graus pare, penetre e pare. Assim, eu vou ter uma força apenas no eixo x. Assim será mais vantajoso. Para 45 graus ou π sobre 4, eu já prefiro então uma superfície absorvedora. Dali até π sobre 2. Certo? Porém, entre 0 e π sobre 4, eu prefiro uma superfície refletora. Isso está onde? Isso está onde? Isso está na letra B. Na letra B eu tenho essa condição. Acima de 45 graus, deixa de ser vantajoso a superfície ser refletora, porque eu terei, me sobrará uma componente de velocidade no eixo x. Assim, tendo velocidade Vx aqui, mvx menos mvx0 vai acabar diminuindo a força que atua na esfera. Certo, pessoal? Bonitinha questão, com um pouco de intuição, essa aí dava de fazer mais rapidamente. Um beijão e até a próxima!